que o açúcar faz tão mal para a saúde? O que acontece no corpo quando consumimos açúcar? Por que o açúcar vicia? E quais são os alimentos mais ricos em açúcar que nós devemos evitar? Alimentos como frutas e tapiocas têm mesmo muito açúcar e são prejudiciais para a saúde? E como retirar o açúcar da minha vida sem sofrer? A resposta para todas essas dúvidas e algumas outras você vai encontrar nesse vídeo. Para você que ainda não me conhece ou é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Chelsea Bezerra e eu trabalho com nutrição para performance e longevidade. E depois de mais de 10 anos trabalhando em consultório, eu decidi trazer aqui as dúvidas mais perguntadas pelos meus clientes no individual, com o objetivo de trazer respostas objetivas e aplicáveis e sempre muito baseadas em conteúdo científico para você. Então, por que o açúcar faz tão mal? Para a gente conseguir entender melhor esse processo, vamos dar um passo para trás e entender um pouquinho mais sobre carboidratos. Açúcares estão dentro da classificação de carboidratos, assim como fibras. E o que diferencia eles é o tamanho dessa molécula de carboidratos. Quanto maior essa molécula, mais quebras no meu processo digestivo precisam ser feitas para que eu consiga absorver esse carboidrato e elevar a glicose no meu sangue. E quanto menor essa molécula, mais rapidamente essa quebra, absorção e elevação da glicose no sangue acontece. E aí vocês já podem imaginar que se esse processo ele tem mais etapas e ele demora mais para acontecer, que essa curva de glicose no meu sangue ela vai subir aos pouquinhos e vai se manter mais estável durante um processo maior de tempo. Enquanto que uma quebra simples vai trazer uma glicose mais alta para o meu sangue de uma forma mais rápida, fazendo um pico maior e, consequentemente, caindo um pouco mais rápido também. E é aqui que a gente começa aquela classificação do chamado índice glicêmico. Então, agora voltando para o nosso açúcar, a gente está falando aqui de açúcares que têm alto índice glicêmico, como, por exemplo, o açúcar refinado de cozinha, que é uma molécula chamada sacarose, que é um disacarídeo, ou seja, só tenho duas moléculas, uma de glicose e uma de frutose, acopladas, que numa única quebra, isso já é absorvido e já entra para minha corrente sanguínea de uma forma muito rápida. Aí, para você entender o índice glicêmico de cada alimento de uma forma individual, eu vou deixar aqui na descrição um link com uma tabela de índices glicêmicos como referência para você. Mas, Tchau, por que isso faz mal? Imagina o seguinte, se esse açúcar está chegando rápido para minha corrente sanguínea, então eu tenho uma grande disponibilidade de glicose no meu sangue, mas eu tô sentadinho no sofá assistindo TV sem gerar uma demanda para que esse açúcar seja consumido e transformado em energia, o processo que vai acontecer vai ser de armazenamento. Então todo esse açúcar que está no meu sangue não pode ficar lá, vai ser direcionado para o fígado e vai ser transformado em triglicérides. E é aqui que eu começo a ter deposição de gordura no fígado, por um processo que chama glicotoxicidade. Aí imagina esse processo acontecendo todos os dias, várias vezes ao dia, sempre que você consome algo de alto índice glicêmico e não está gerando uma demanda energética para isso, e aos poucos essa gordura no fígado começa a virar um aumento do colesterol, começa a virar um aumento do peso e tendência à obesidade, um aumento do processo inflamatório, que vai levar a um diabetes e, por fim das contas, até mesmo desenvolvimento de cânceres malignos e do desenvolvimento de Alzheimer e Parkinson e outras doenças neurodegenerativas estão relacionadas ao alto consumo de açúcar. Agora, mesmo sabendo de tudo isso, por que é tão difícil tirar o açúcar da nossa vida como se ele fosse um vício? Acontece que esses picos de açúcar no nosso sangue, eles elevam a nossa liberação de dopamina no cérebro, que é o nosso neurotransmissor que gera a sensação de prazer e recompensa. E momentaneamente faz a gente esquecer de todos os nossos problemas, preocupações e angústias do dia a dia. Entendo que comer, de uma forma geral, traz a liberação de dopamina, mas esse açúcar de alto índice glicêmico faz uma liberação muito maior e muito mais potente. E muitos estudos já mostram essa comparação desse efeito do açúcar de alto índice glicêmico com outras drogas de abuso, como, por exemplo, a nicotina, a heroína ou até mesmo a cocaína. Por isso, o efeito do vício. E assim como outros vícios, você vai precisando de cada vez doses maiores e mais frequentes daquela mesma substância para conseguir gerar essa sensação de prazer e relaxamento. E assim como outros vícios, a retirada dessa substância gera sintomas de abstinência como irritabilidade, ansiedade, dores de cabeça e uma sensação desesperada de precisar daquela substância de novo. E é nesse processo que a grande maioria das pessoas que está tentando cortar o açúcar da vida delas acaba caindo na tentação de voltar a consumir a substância, depois de 1, 2 ou até mesmo 3 dias sem o açúcar. Então, quais são esses alimentos que são tão ricos em açúcar e que a gente precisa evitar no dia a dia? Aqui que mora o pulo do gato. Porque normalmente a gente pensa no açúcar, aquele adicionado no cafezinho ou nos sucos.
Mas existe muito açúcar escondido nos alimentos ultraprocessados, porque o açúcar, quando misturado à gordura e um pouquinho do sal, ele traz aquela textura aveludada, gostosa, que aumenta muito a palatabilidade, ou seja, o sabor de um alimento industrializado e faz com que você queira consumir cada vez mais. E aqui a gente está falando sobre condimentos, molhos de saladas, refrigerantes ricos em açúcar, cereais infantis, até mesmo carnes processadas como nuggets, hambúrguer, Beyond Meat, podem conter um teor de açúcar incrivelmente alto que você nunca parou para reparar. Eu trouxe aqui, por exemplo, a quantidade média de açúcar que um refrigerante, uma latinha de refrigerante tem. Imagina você consumir 2, 3 latinhas dessa todos os dias? E é aqui que mora o mito sobre o consumo de frutas, porque a grande maioria desses alimentos industrializados faz a utilização de xaropes que são ricos em frutose. Só que o problema é que a glicose é uma molécula que todo o nosso corpo consegue utilizar, enquanto que a frutose é exclusivamente metabolizada pelo fígado. As frutas têm uma diversa composição de glicose, frutose e sacarose, assim como outros alimentos naturais. Esses xaropes, que são altíssimos em frutose, fazem essa sobrecarga e essa glicotoxicidade no fígado, e é aqui que moram os estudos dizendo que frutose ou alta frutose faz mal para o corpo. Então, o aprendizado sobre frutas que fica aqui é que frutas não fazem mal para a saúde e são sim recomendadas 3 a 4 porções de frutas no dia. As frutas, elas têm uma composição de carboidratos diversos, além de possuir também fibras, antioxidantes, vitaminas, minerais e até mesmo alguns aminoácidos. Só que mora o problema no consumo excessivo de frutas ou em consumir muitas frutas ao mesmo tempo sem gerar uma demanda de energia. Por exemplo, nos sucos, quando eu bato um suco de laranja em que eu consumo 4 a 5 laranjas de uma vez só, e ainda mais se esse suco for coado, então eu tô tirando todas essas fibras, tô deixando o açúcar, tô adicionando o açúcar neste suco, é aqui que vai morando o perigo do alto índice glicêmico. E a tapioca entra onde nessa equação? Imagina a goma da tapioca como uma mandioca refinada, então ela tem sim um alto índice glicêmico e tem que ser consumida de uma forma estratégica. Pense o seguinte, uma tapiocona com uma banana amassada, mel e leite condensado vai possuir um alto índice glicêmico e pode ser um excesso para o seu corpo. Agora, se eu faço uma tapioca misturada com proteínas, como por exemplo ovos ou um frango desfiado e vegetais, eu tenho uma refeição muito mais equilibrada e por esse motivo não necessariamente proibida na minha alimentação do dia a dia. E no final das contas, tudo vai depender também da sua demanda energética, o momento que você está consumindo esse açúcar e o quanto de atividade física, exercício e movimentação você faz no dia inteiro e logo após consumir essa refeição. Agora vamos fechar esse vídeo com a solução do problema? Vou te ensinar aqui como cortar o açúcar sem sofrer. O primeiro passo aqui é você reconhecer quanto de açúcar você está consumindo no seu dia a dia. E para isso, eu sugiro que você faça um diário alimentar durante 7 dias, anotando tudo o que você consome e depois revisando, circulando tudo aquilo que é de alto índice glicêmico e incluindo a quantidade de açúcar que cada um desses alimentos tem. Agora, como passo 2, você vai trabalhar na dessensibilização desse açúcar, tirando primeiro aquilo que é fácil. Volta nesse diário alimentar e dá uma olhada em todos os alimentos com alto teor de açúcar que você facilmente conseguiria cortar da sua rotina do dia a dia. Agora, como passo número 3, aqueles alimentos que são mais difíceis de cortar da sua rotina, como o açúcar no cafezinho ou um refrigerante com alto teor de açúcar, você vai colocar uma meta de diminuir 25% dessa quantidade de açúcar nas próximas 2 a 4 semanas. E dessa forma você acostuma com uma redução de açúcar que não vai gerar sintomas de abstinência. E vale ressaltar que como aqui a gente está tratando um vício, fazer a troca de açúcar por adoçante e continuar com um sabor doce não vai ser vantajosa nesse caso. Eu posso falar um pouquinho mais sobre adoçantes, os bons, os ruins, o porquê que ele não é vantajoso nessa troca de açúcar por adoçante para melhorar a saúde, num próximo vídeo. Se você se interessa por esse assunto, comenta aqui pra gente que eu posso fazer um conteúdo só sobre isso, respondendo todas as suas dúvidas. E agora sim, o nosso passo número 4 é você fazer a substituição do açúcar refinado por outros açúcares menos processados, como o demerara, o mascavo, o mel, o maple e o agave, que nesta ordem vão ter um índice glicêmico reduzido em comparação ao açúcar refinado, além de apresentarem vitaminas, minerais e outros compostos nutricionais que são retirados no refinamento do açúcar branco. E por fim, como um passo número 5, eu desafio vocês a tentar ficar 30 dias sem açúcar, consumindo apenas comida natural e açúcares de fontes naturais, como frutas.
Se você se propõe a fazer esse challenge e consegue ficar 30 dias sem consumir açúcar, você quebra de vez essa dependência com esse açúcar de alto índice glicêmico. Reseta suas papilas gustativas, então alimentos que antes não eram doces começam a ter um caráter muito mais doce. E aquilo que antes você consumia de uma forma normal fica com um paladar muito, muito doce. E para sua longevidade, esse é um ótimo ganho. Mas por conta da nossa vida moderna hoje em dia e com tanta disponibilidade de açúcar em todos os lugares, em restaurantes, em diversos momentos sociais, é sempre muito importante ficar vigilante e de tempos em tempos se propor a fazer esse desafio de dessensibilização do açúcar. E se você gostou da ideia desse desafio, eu deixo aqui na descrição também as minhas redes sociais para você ficar de olho, porque de tempos em tempos eu lanço esse desafio dos 30 dias sem açúcares para ajudar vocês a conquistar esse objetivo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa aqui o seu like e compartilha esse vídeo com todos os seus colegas formiguinhas que precisam entender um pouquinho mais sobre os malefícios do açúcar e como reduzir esse açúcar do dia a dia sem sofrer. Do mais, fica de olho aqui no canal que tem muito conteúdo bacana no forninho e o nosso próximo vídeo vai ser sobre a creatina. E aí, será que você deveria tomar creatina?